E para mim, uma grande honra entregar as palmas acadêmicas a dois eminentes cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Ribeiro e Wilson Savino. Vamos proceder de maneira científica, organizada. Primeiro, o jovem Cláudio Ribeiro, vai ser o primeiro. Vou também pedir desculpas se eu faço alguns erros, ou de português ou científicos, porque as carreiras dos homenageados é tão complexa, com tantas coisas, tantos doutorados, pós-doutorado, mestrado, eu me perdi um pouco. Então, bom, Cláudio Ribeiro, você nasceu em uma família de origem portuguesa, muito antiga, de um pai aviador, depois empresário, e de uma mãe professora primária rígida, que lhe deu muita formação, capacitação. Você fez seus estudos secundários no Rio de Janeiro e começou o curso de medicina na Universidade Sousa Marques, pois sempre quis ser médico. De fato, você se orientou para a reumatologia. Tinha, isso é uma desgraça, a intenção de se especializar nos Estados Unidos. Mas, por sorte, um vizinho da família, em Petrópolis, o convenceu a ir à França. Tendo que, mais ou menos, o Brasil e a França eram a mesma coisa. Bom, o argumento foi excelente e nosso amigo chegou a Paris em 1977 para cursar medicina tropical em Paris, na Pitié-Salpêtrière e na Universidade Pierre et Marie Curie. Um pouco por acaso, curioso, você se dirigiu para o serviço de pesquisa em medicina parasitária e paludismo, malária, e seguiu lá. Finalmente, obteve um doutorado em imunologia. Graças a esse percurso, ele começou a trabalhar com grandes professores acadêmicos franceses como Marc Gentilini e Charles Salmon. Era o início para ele de uma estreita cooperação, até hoje, com a França e o meio científico francês. Cláudio voltou ao Brasil em 83 e entrou para a Fiocruz, ocupando primeiro posto de nível modesto, era o único disponível, entendo, e começou pesquisador assistente e trabalhou. Começou um trabalho de longo fôlego que o levou à criação de um laboratório de pesquisa sobre a malária que ele dirige até hoje. Compreendo, de uma longa discussão com ele, que você está apaixonado pela malária e também pelas complexas relações que essa doença, 240 mil casos por ano no Brasil, incrível, que essa doença mantém com outras doenças humanas ou animais, e que essa relação foi sempre um tema de estudo e de pesquisa. Fez também depois um pós-doutorado no Instituto Pasteur de Paris, onde mantém relações estreitas com outra estrela da pesquisa, Pierre Druil. Foi também professor associado na França. Inspirado pelo seminário francês Laveran, que é um seminário de aconselhamento e apoio a doutorado, ele criou um equivalente no Brasil, o seminário Laveran-Dean, que analisou e apoiou mais de 250 projetos científicos até hoje. Por todas essas razões, você se tornou um dos pilares da cooperação médica franco-brasileira sobre os temas do impaludismo e das malárias tropicais, bem como sobre a pesquisa de uma vacina contra a malária. Sua paixão pelos processos imunológicos o levou também a ampliar o seu campo de interesse para as imagens mentais
e a paleontologia. Entre muitas coisas, você preside a Federação Internacional de Medicina Tropical no Brasil. Você, naturalmente, é correspondente da Academia Francesa de Medicina. Cláudio Ribeiro, por seus trabalhos de pesquisa sobre o impaludismo e a imunologia, por sua capacidade de dirigir um laboratório de alto nível, dirigir seminários internacionais, teses de alto nível, por sua capacidade de animar uma estreita rede de cooperação médica e biológica entre o Brasil e a França, por sua devoção a todos os projetos de cooperação científica entre nossos dois países, tenho a honra de entregar-lhe, em nome do Ministro da Educação francês da Educação Nacional, as insígnias de Chevalier des Palmes Académiques. Cláudio Ribeiro, pour vos travaux de recherche sur le paludisme et l'immunologie, pour votre capacité à diriger un laboratoire de très haut niveau, des séminaires internationaux et de très nombreuses thèses, pour votre capacité à animer un réseau d'étroite coopération médicale et biologique entre la France et le Brésil, pour votre attachement passionné à tous les projets de coopération scientifique entre nos deux pays. J'ai l'honneur de vous remettre, au nom du ministre français de l'Éducation nationale, les insignes de chevalier des Palmes académiques. Boa tarde a todos. Meu irmão acaba de me lembrar que existem dois tipos de discurso, os curtos e os ruins. Eu vou ver se eu consigo fazer que ele se encaixe na primeira categoria. Pensei em como agradecer nessa tarde aos representantes do governo francês que nos faz a honra de nos agraciar com o título de Chevalier des Palmes Académiques. Em vez de falar sobre tantos temas potenciais que facilmente se relacionariam com essa cerimônia, eu pensei em falar simplesmente das contribuições da França e dos franceses na moldagem do Cláudio Ribeiro, que chegou até aqui nessa cerimônia com vocês. Pensei que uma construção com tantas influências e participações em nossas personalidades e carreiras, Savino, poderia fazer de nós um mosaico. Lembrei-me e fui procurar ontem à noite um livro comprado no tempo de doutorando sobre mosaicos genéticos. Achei mais ou menos no mesmo lugar em que achava que estava o livro Gêmeos, Mosaicos, Quimeras e Outros Riscos da Fecundação Humana, de Jean Grouchy, publicado em Paris em 1980. Gêmeos, todos sabem o que são. Quimeras, muitos também devem saber que são indivíduos formados por populações celulares provenientes de dois gêmeos dizigóticos, mas confesso que eu mesmo não me lembrava exatamente que mosaico, ao contrário do que possa parecer, tem sua origem em um único zigoto e resultam de um acidente cromossômico ou gênico por ocasião da primeira divisão zigótica. Complicado demais, melhor me ater ao sentido artístico da palavra grega. Nossos mosaicos têm componentes inatos, algo como uma argamassa sobre a qual repousarão os ladrilhos e pastilhas que só expressaremos como resultado da interação do nosso eu com o ambiente. Algo que costumamos chamar de vivência, mas poderíamos considerar como experiências ou mesmo encontros. Ater-me-ei aqui basicamente aos meus encontros com a França e os franceses. Em primeiro lugar, devo falar do professor Marc Gentilini, o grande patrão da medicina tropical francesa, que me acolheu em seu serviço no distante ano de 1977, como interno de especialidade, ao mesmo tempo em que eu fazia meu doutorado em imunologia parasitária. Gentilini foi sempre um exemplo de integridade, competência e dedicação ao trabalho. Um médico renomado, elegante, extremamente cortês, um homem com grande visão política e gerencial. O Gentilini, que corrigia permanentemente meu francês, me tratou durante os 6 anos e meio que estive no seu serviço com respeito e deferência. Nos últimos anos, tive a honra de participar das reuniões conhecidas como Conselho dos Ministros, que ocorria religiosamente às quintas-feiras, das 9 às 11,
antes da concorrida sessão clínica e científica, que começou invariavelmente às 11 horas, durante todo o tempo que estive lá. Ninguém faltava ao staff. Muitos médicos vinham de fora para assistir. Entre outras coisas, Marc Gentilini presidiu a Cruz Vermelha e a Academia Nacional de Medicina francesas. Desenvolvi outros pedacinhos do meu mosaico por minha experiência com o grande e saudoso professor Charles Salmon. Salmon me acolheu no doutorado em imunologia na Faculdade de Medicina Saint-Antoine e foi meu diretor de tese, como dizem na França. Ele dirigia ao mesmo tempo o Centro Nacional de Transfusão Sanguínea, em Paris, e o ensino em imunologia, imunohematologia e imunogenética. Salmon, falecido em 2010, era um profissional de extrema competência, apaixonado pelo ensino, mais um pedacinho de mosaico, e homem de grande serenidade, sabedoria e preocupação com seu entorno, seus colegas e seus alunos. Ele era uma pessoa tão doce e encantadora que foi a única a quem me lembro de ter oferecido o livro Pequeno Príncipe. Denise Salmon, estatística brilhante, e sua esposa, enviou-me a foto dele, que tem até hoje na parede do meu birro. Professor Pierre Druil era assistente e chefe de trabalhos do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina Pitié-Salpêtrière, quando conheci em 77. Perguntar se poderia passar as tardes livres da enfermaria em seu laboratório foi o suficiente para me contaminar com sua paixão pela malária, pela malariologia e, agora os senhores já sabem, pelas artes decorativas dos anos 20. Minha mesa de jantar em Nó de Olmeiro era dele até o início dos anos 80. Depois do serviço de Gentilini, Pierre foi um pasteurien até sua aposentadoria, quando criou o Vac for All, uma empresa voltada para o desenvolvimento de vacinas. Perseguimos juntos o sonho de desenvolvimento de uma vacina contra a malária e, com essa motivação e esse objetivo, criei a infraestrutura necessária com a ajuda de alguns e obtive recursos de várias fontes nacionais e internacionais para a realização de ensaios pré-clínicos de vacinas em primatas neotropicais, o que vem fazendo há quase 15 anos. Aqui, mais uma vez, os franceses estão presentes. Estamos recebendo em breve o segundo lote da doação de macacos saimiriciurus, feita pelo Instituto Pasteur de Cayenne, que decidiu há alguns anos fechar seu centro de primatologia. Pierre é o principal colaborador estrangeiro nesse projeto. Além de extremo bom gosto, inteligência fora do normal e grande conhecimento de malariologia, Pierre é dotado de um dos gênios mais terríveis que já encontrei. Isso talvez explique alguns pedacinhos do meu próprio mosaico também. O quarto amigo, parceiro e colaborador francês que opto por citar para representar o, na verdade, muito mais vasto painel de pastilhas e ladrilhos que se expressam no mosaico Cláudio Ribeiro, é Pierre-Ambroise Thomas, professor e ex-chefe do Serviço de Parasitologia e Micologia da Universidade de Grenoble. Pierre foi pioneiro no desenvolvimento e aplicação de testes sorológicos para doenças parasitárias. Junto com Aristides Voller, na Inglaterra, foi sem dúvida o cientista mais citado na sorologia antiparasitária. Trouxe Pierre quando criei a Reunião Nacional de Pesquisa em Malária em 86, e Pierre me convidou pouco depois para integrar o Conselho Científico da Fundação Internacional Laverran, como, junto com Luiz Dobrano Pereira da Silva, o único representante do Hemisfério Sul. Foi na sede da Fundação em Annecy, vocês agora já sabem, que soube da existência de um seminário para alunos de parasitologia que deixou de existir pouco tempo depois, e do qual nunca participei, mas que serviu de inspiração para criar com Fátima Cruz os seminários Laverran e Dini, que este ano completam 18 anos de existência. Florence, tem uma história que nunca lhe contei, porque na época Pierre Druil e eu tínhamos um projeto financiado pela Comunidade Econômica Europeia com um parceiro italiano, chamamos o segundo seminário de Seminário Laverran Grassi, para homenagear o Giovanni Battista Grassi, um dos descobridores do ciclo do plasmódio no mosquito Anopheles, e fomos bater a porta do consulado da Itália. Efusiva acolhida e nenhum dinheiro. Com o falecimento de Charles Mérieux, patrono da Fundação Internacional Laverran, os recursos daquela fonte minguaram até desaparecer, ao mesmo tempo em que o apoio do governo francês, financiando a participação de 3 professores no seminário, se consolidava a partir de 2001. Pierre-Ambroise Thomas, um dos criadores do seminário francês, no início junto com outro amigo e também colaborador, Daniel Camus, é professor cativo e entusiasta colaborador do seminário desde há muitos anos. Foi por influência de Pierre que eu trouxe para o Brasil a 4ª edição do Congresso Internacional de Malária e Babesiose em 91. Por sua sugestão, candidatei-me ao cargo de professor associado da Faculdade de Medicina Saint-Antoine, a mesma onde me doutorara 20 anos antes, e tive meu nome aprovado em 4º lugar pelo Conselho Nacional das Universidades. Fui parceiro de Pierre na iniciativa Impacto Malária, promovida pela Sanofi Aventis, com os objetivos de promover o ensino para a malariologia e facilitar o acesso de populações desassistidas aos medicamentos antipalustres.
Integrei, por sua recomendação, a Federação Internacional de Medicina Tropical como tesoureiro em 2001, até tornar-me seu vice-presidente em 2008 e presidente em 2012. Tornei-me um dos 4 brasileiros vivos membros da Academia Nacional Francesa de Medicina. Pierre, por proposição de José Rodrigues Coura, se tornou membro honorário da Academia Nacional de Medicina no Brasil no mesmo ano. Acho que foi através de minha amizade com Pierre que aprendi a reconhecer a fraternidade mais compromissada, leal e devotada da qual os homens podem se beneficiar. Pierre está atualmente doente e não pôde sequer estar presente no 18º Congresso Internacional de Medicina e Malária, que também, por sua influência, trouxe para o Brasil e Coura e eu presidimos no ano passado. Após 36 anos de história com a França, quase 30 missões técnicas realizadas desde meu regresso ao Brasil, 9 projetos franco-brasileiros financiados, troca de estudantes e pesquisadores, financiamentos e publicações conjuntas, organização de e participação em vários eventos, só posso considerar que a França é também o meu país. Vê-la reconhecer-me como humilde e devotado parceiro, enche meu peito de orgulho e o coração de alegria. Então, agradeço encantado e comovido às autoridades do governo e da diplomacia francesa aqui presentes, que materializam essa grande honra, em primeiro lugar ao senhor Jean-Claude Moret, cônsul-geral da França no Rio de Janeiro, pela entrevista agradabilíssima e por suas simpáticas e generosas e bem-humoradas palavras, a Florence Peuch, exemplo de dedicação eficiente, como já foi dito, à diplomacia francesa no nosso país. Florence constituiu o meu dossiê de Savino e é, portanto, a responsável direta pelo que está ocorrendo aqui hoje. Foi durante o 17º Seminário Laveran, em novembro de 2012, que Florence anunciou-me que o presidente Hollande havia assinado, em 14 de julho daquele ano, o decreto nos outorgando o título que recebemos nesta tarde. Florence lutou por meses com a Embaixada de Brasília para que as insígnias chegassem ao Rio de Janeiro. Eu respondi à mensagem de 20 de abril, em que me anunciava que isso finalmente havia ocorrido, dizendo que esperava que meu pai, gravemente enfermo por dengue, pudesse estar presente. Um telefonema me avisou do seu falecimento. Florence e Savino foram, portanto, os primeiros a saber disso. Como o ritual e a honraria são franceses, eu não queria nem devo me alongar nos agradecimentos aos que não o são, mas não posso deixar de manifestar brevemente minha gratidão a todos aqueles que influenciaram a expressão do mosaico Cláudio Ribeiro. Penso em Bernardo Galvão, primeiro chefe do Departamento de Imunologia, que me acolheu em 27 de dezembro de 83, aos presidentes da Fiocruz e diretores do IOC, nas pessoas de Paulo Gadelha e Wilson Savino, meu colega de homenagem, para representar os tantos que contribuíram para a grandeza de nossa instituição e apoiaram o nosso trabalho, os presidentes e diretores das agências de fomento à pesquisa, sem as quais nenhum trabalho seria possível, as quais agradeço na pessoa de Rui Marques, ali atrás, presidente da FAPERJ, aos coordenadores do Programa Nacional de Controle de Malária, que acredita, estimula e protege o nosso trabalho como centro de referência para a malária na extra-Amazônia, nas pessoas de José Ladislau e Ana Carolina Santelli, a maravilhosa, coesa e produtiva equipe do Laboratório de Pesquisas em Malária do IOC, a quem agradeço nas pessoas de Fátima Cruz e Cláudia Castro, e a todos os nossos parceiros do Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária da Fiocruz, agradeço nas pessoas de Graziela Zanini, Ricardo Lourenço e Patrícia Brasil. Sem dúvidas, é de minha família que trago mais pedacinhos do mosaico que me constitui, foi por herança genética, é claro, mas sobretudo pelo exemplo e influência de meus pais e avós que me estruturei para fazer o caminho que venho fazendo em minhas vida e carreira. Minha mãe é exemplo de amor e tolerância, meu pai é exemplo de dedicação ao trabalho. Convivi pouco com minha avó materna, mas dos paternos me lembro bem do dentista bem-humorado e trabalhador, obstinado com a ideia de sobreviver às peças que a vida tentou lhe pregar, tirando-lhe mãe e pai precocemente. Tratou-me com carinho e respeito que me fizeram bem à alma até a sua morte aos meus 14 anos. Minha avó cuidou de mim e de meus, na época, 3 irmãos, enquanto papai e mamãe trabalhavam. Teve, sobretudo, imensa paciência com nossas artes e rebeldias. Mamãe se foi em 2005 e papai há 100 dias. Deixam-nos a orfandade absoluta, uma lacuna que nunca mais preencherá e um enorme desafio de uma nova vida, não mais como filhos, mas como irmãos, pais e avós. Meus irmãos compuseram seus mosaicos, enquanto eu compunha o meu, profundamente influenciado por eles. O engenheiro Marcos Tadeu, historiador estudioso e docente apaixonado, minhas 2 irmãs, Cássia Maria e Regina Aparecida, as arquitetas da família, heranças vivas do amor de minha mãe e exemplo de generosidade e conciliação. E meu irmão caçula, médico ginecologista Ayrton Filho, empreendedor como papai e herdeiro do recato elegante de mamãe. É com eles que compartilho, ainda inseguro, mas otimista, o desafio de uma nova vida em irmandade
sem nossos pais. Mana, Regina, Marquinhos e Ayrton. Difícil, né? Está acabando. Tem mais uns últimos pedacinhos, os mais coloridos e doces. Uma mistura de água de rosas, crème brûlée, sorvete de doce de leite, morango com chocolate, cheiro de figo. Minhas 3 princesas, Carolina, Mariana e Maria. Lindas, queridas, doces, companheiras, amigas, que dão brilho e viço a todos os pedacinhos do conjunto mal-humorado e atarefado do meu mosaico. Aos meus netos, Luca, Manuela e Pedro, as promessas de vida e de futuro que trazem, meus pedacinhos de alegria e esperança. A Beth, minha primeira mulher, companheira e mãe de Carolina e Mariana, obrigado pelas pastilhas de otimismo, serenidade e de certeza de que sempre é possível uma boa maneira de se ver o mundo e as coisas. Por fim, a Patrícia Brasil, minha mulher, mãe de Maria e minha companheira há 20 anos, pelo já verdadeiro painel de azulejos, de amor e permanente estímulo e confiança. Vive la France!